A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, 15 de novembro, dia em que nós celebramos a proclamação da República, dia do jornaleiro e também o encerramento das nossas festividades pela celebração do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, e você não pode perder logo mais à noite. Dentro de instantes estaremos orando pelo nosso país, desde que nós proclamamos a nossa República Federativa, nós temos convivido com muitas dificuldades, problemas políticos, principalmente durante esses últimos anos em que nós estamos convivendo com tantas coisas que estão rasgando a nossa Constituição e levando a nação à bancarrota, a exemplo da Venezuela, Cuba, Argentina, a Bolívia, e nós precisamos de orar muito por nosso país, para que Deus tenha misericórdia de nossa nação. Nós vamos fazê-lo agora. Pai, queremos te apresentar a nossa nação, o nosso povo, a nossa pátria. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa preservar, guardar, proteger e abençoar esta nação contra o comunismo. Meu Deus, abençoe as autoridades constituídas, tanto civis, eclesiásticas, como militares, e em especial o presidente da República, para que este homem possa realmente continuar à frente desta nação, dirigindo os destinos deste país, conforme ele mesmo se declara. Deus esteja acima de tudo e a família esteja também sendo protegida, guardada, preservada, para que, ó Deus, não venhamos a destruir a nossa sociedade com tantas ideologias. Portanto, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso presidente, abençoe as próximas eleições no ano vindouro. Te rogamos, portanto, a tua bênção sobre toda a nossa nação nesse dia em que nós celebramos a proclamação da nossa República Federativa do Brasil. Que a nossa bandeira jamais ela se torne vermelha, ela continue sendo verde e amarela. É o que nós te pedimos e te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a todos que hoje é o encerramento da celebração do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Foram noites inesquecíveis e, em especial, hoje à noite, que é o encerramento, nós vamos estar contando com a presença do pastor Aurivan Marinho, trazendo a palavra, o conjunto Embaixadores de Sião louvando a Deus. Vai ser uma festa de encerramento muito celebrada, bem comemorada, e você não pode ficar de fora. Você é o nosso convidado de honra. Portanto, logo mais, às 19h30, você esteja presente com a sua distinta família. Sem perda de tempo, vamos ficar com o encerramento desta mensagem sobre mordomia. O que há de melhor no Evangelho e na Palavra de Deus é que, mesmo que você esteja com a vida totalmente errada, totalmente desregrada, totalmente fora do contexto, quando você se converte, há reconciliação, há perdão, você realmente tolera, dissimula. E foi o que aconteceu. Então Jacó, o chantagista, naquela hora, ele estava rendido. Primeiro tinha se rendido lá no vale de Jaboque, diante de Deus. Quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Deus está neste lugar e eu não sabia, ele disse. Então houve reconciliação, tal e tal. Porém, voltando aqui, a questão da mordomia, todos nós somos mordomos de Deus. Lembra-se quando Deus criou Adão e Eva lá no Éden, colocou como mordomos para tomar conta de tudo e toda a administração, desde o Éden.
A nossa família, irmãos, a nossa família, que nós dizemos a minha família, esse pronome possessivo, lá no Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, a minha família é Deus, foi Deus que me deu. Então, nós vamos prestar contas pela família que Deus nos deu. Nós também somos mordomos da vida. Nós somos mordomos da família. Nós somos mordomos dos bens, como Jó. Somos mordomos até das palavras. Mateus 12:36 nos diz que nós vamos prestar contas até das palavras frívolas que nós proferimos contra quem quer que seja que for. Somos mordomos do tempo. Lamentações de Jeremias, aliás, Eclesiastes capítulo 3, nós encontramos ali a mordomia do tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de guerra, tempo de paz, tudo. E nós também somos mordomos do dinheiro que Deus nos dá através do suor do nosso rosto. Há muitos crentes, meus irmãos, que na condição de mordomos estão chantageando com Deus, quando condicionam, que foi o caso de Jacó, condiciona: se tu me abençoares, se tu fores comigo nesta viagem, se tu me deres pão, se tu me deres o que comer, se tu me fizeres bem sucedido quando eu me reencontrar com meu irmão, de tudo que tu me tens dado, certamente eu te darei o dízimo. Há muitos cristãos que dizem assim: eu não entrego o dízimo porque o dízimo faz parte da lei. E nós estamos na dispensação da graça. Isso é fazer chantagem agora contra a própria palavra de Deus, porque não é isso que a Bíblia diz. Abraão viveu muitos anos antes de Moisés estabelecer a lei, e a Bíblia diz que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, que era protótipo de Jesus. Nem havia lei, mas Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Então o dízimo era praticado antes da lei, foi inserido na lei. E lá em Mateus 23, a Bíblia diz que: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque entregais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a fé, a caridade ou o amor e a justiça. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então o dízimo, a prática do dízimo foi antes da lei, durante a lei e depois da lei. Se eu não estiver entregando o dízimo do Senhor, eu estou sendo desonesto, como foi Jacó. Eu estou roubando a Deus, como Jacó roubou quem ele pôde, inclusive querer até fazer chantagem contra Deus. Nós estamos faltando com a verdade, estamos mentindo. Não precisa você entregar nada além do dízimo. O que é dízimo? A 10ª parte de tudo que Deus nos dá. Eu vou apenas devolvê-lo. Então nós vamos ver nesta hora, meus irmãos, para terminar, que nós temos 7 motivos, 7 razões, porque devemos devolver, não é pagar. Quando você for entregar o dízimo, colocar no gasofilácio, não diga eu estou pagando, não. Eu estou devolvendo o que não me pertence, estou devolvendo ao Senhor. Há muitos de nós que estamos como Jacó, com seus corações cheios de avareza. Fechamos, não é o bolso não, irmão, a gente fecha o coração, tranca o coração, parece que bota um cadeado e joga a chave lá no fundo do oceano. Porque tem crente que vai morrer sendo infiel e desonesto para com Deus. Então vamos ver aqui 7 razões. Primeiro, eu não posso fazer chantagem com aquilo que não me pertence, é do Senhor. Então a entrega, a devolução do dízimo é um ato de obediência. Somente isso é um ato de obediência. Obediência, meus irmãos, não se discute, não se questiona, simplesmente se obedece.
Não tem que você estar perguntando, mas por quê, e por isso, ou por mais, e por aquilo, ou por A mais B. Não está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Assim diz o Senhor. Então não tem que você estar discutindo com ninguém, nem procurar saber se pode, se não deve, se é tempo, se não é mais tempo, não. Deus não está pedindo, trazei. Irmãos, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa de um centavo de ninguém. Quem é dono do ouro e da prata não precisa de uma arruela. Ele é dono de tudo, Ele foi quem criou tudo, o universo e tudo. Então não tem que estar questionando, não. O Senhor está expedindo, está aqui, Senhor. Segunda coisa, então, primeiro é um ato de obediência. E se você não está obedecendo ou fazendo chantagem como fez Jacó, está tudo errado. Segundo, é um ato de fé. A entrega do dízimo é um ato de fé. Olha, eu disse aqui, vou repetir isso. Eu me lembro que eu disse isso. Se você for colocar ali no gasofilácio, não importa o valor, sem fé é impossível. Não entregue, portanto. Se você não tem fé, não põe ali um centavo de dízimo, nem 1 milhão, nem 1 bilhão. Não ponha não, porque Deus não vai receber. Aquilo que não provém de fé é pecado. Então tem que ser um ato de fé. E aí eu quero lembrar os irmãos, Jesus estava no templo e viam que os ricos estavam colocando no gasofilácio o que lhe sobrava, o que sobejava. Havia uma pobre viúva que só tinha 2 moedas. Era tudo que aquela mulher tinha, 2 moedas, não tinha mais nada. Ela não tinha uma terceira moeda, ela só tinha 2. Tudo que ela tinha. Ela reconhecia que era Deus que tinha lhe dado. Chegou lá e colocou. Jesus disse: vocês pensam que foram os ricos que entregaram o maior de todos aqui? Essa pobre viúva entregou mais do que todos eles, porque ela deu tudo que ela tinha, tudo que ela recebera. Aquela mulher entregou com fé. Como a viúva lá do Antigo Testamento, quando Elias chegou na casa dela, estava havendo uma seca, e ela disse: eu só tenho um pouco de farinha para fazer um bolo, e depois eu vou fazer um bolo e comer eu e meu irmão, meu filho, desculpe, eu e meu filho vamos morrer. Faça primeiro para mim. Primeiro para mim. Aquela mulher obedeceu à voz do profeta, e Deus multiplicou a farinha na botija daquela casa. Amém? Obediência. Obedeça. Você vai ver como é importante. Como é importante você entregar o dízimo por um ato de fé. Terceira coisa, entregue o dízimo por um ato de fidelidade. Seja fiel. Jesus disse: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Amém? Entra, servo bom e fiel. Toma posse. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Toma posse da herança, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Meus irmãos, a fidelidade é algo que não precisa a pessoa ser rica ou pobre para ser fiel, não. Basta ela ter o temor a Deus. Isso é suficiente. E tem mais uma coisa: não é preciso o indivíduo ser crente para ser fiel, não. Eu conheço pessoas descrentes que são mais honestas do que muitos crentes. Pessoas que nem conhecem a palavra de Deus, mas são mais honestas do que muitos crentes, que começa pela infidelidade de devolver a Deus o que é de Deus. E quem é infiel a Deus é capaz de ser infiel a qualquer pessoa. Então a Bíblia conta a história lá em Atos capítulo 5 de um casal, Ananias e Safira, venderam a propriedade por um valor, vamos pensar que fosse hoje 200 milhões, e na cara de pau combinaram entre eles dois, desculpa a expressão bem vulgar, vamos dizer que a gente vendeu por 50 mil, 50 milhões, 200 é muito valor para a gente dizimar. E chegaram lá, primeiro veio Ananias e disse: olha, está aqui, eu vendi a propriedade por 50 milhões, está aqui o dízimo de 50 milhões. E Deus na mesma hora revelou através do Espírito Santo que eles estavam mentindo, não contra Pedro, mas contra a pessoa do Espírito Santo. Como há muitos crentes hoje que estão pensando que estão enganando o pastor, enganando a liderança da igreja, e estão mentindo contra o Espírito Santo.
Tem gente que pega um envelope do dízimo, era para colocar aqui um valor que corresponda a 10% do que ganha. Aí coloca lá uma migalha, como se Deus estivesse precisando dessa migalha. E tem alguns até que põem lá na cara de pau dízimo. Não faça isso não. Você está pecando contra Deus. É melhor você não entregar. Não entregue, porque você está se condenando a si mesmo. Então chegaram lá, está aqui, vendemos. Na mesma hora, Deus feriu. Eu acredito que foi um infarto fulminante. Puf, caiu no chão durinho. Daqui a pouco lá vem a esposa Safira, com a mesma conversa fiada. Olha aí a porta dos... Pensa que vocês... Por que combinaram vocês mentir contra o Espírito Santo? Veja aí a porta aqueles que levaram teu marido. Na mesma hora ela caiu dura. Infidelidade. Infidelidade. É um ato de fé, é um ato de obediência, é um ato de fidelidade. Mas é um ato também de gratidão. Ato de gratidão. Senhor, eu vou devolver, porque tu tens sido boníssimo, misericordiosíssimo, longaníssimo. Senhor, tu és tudo que tens feito por mim em minha vida, na minha família. Senhor, não tenho palavras para te ser agradecido. O que é que diz o salmista no Salmo 115? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito para comigo. Que darei eu ao Senhor? Você não vai dar, você vai devolver. Mas o quinto motivo pelo qual devemos devolver o dízimo, não como Jacó fazendo chantagem, mas devemos devolvê-lo por amor. Agora, meus irmãos, preste atenção. Vocês acham que existe amor inferior, menor, que possa se comparar ao amor que Deus teve para comigo e para com você, de ter enviado o seu filho para morrer no meu e no seu lugar? Me responda, sim ou não? Não existe, irmãos. O amor de Deus foi tremendo, foi imensurável. Deus, João não encontrou palavras para traduzir. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então às vezes a gente está fazendo questão de não reconhecer com gratidão no nosso coração o tremendo amor que Deus teve para conosco, nos perdoando, nos fazendo a expiação dos nossos pecados, nos justificando, nos trazendo reconciliação com Ele próprio, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, a entrega do dízimo é um ato de gratidão e é também um ato de amor. Mas o sexto e penúltimo motivo é porque é um ato de alegria, deve ser um ato de alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Isso aconteceu aqui em Campina Grande. Quem contava isso era o pastor Gerson Barbosa de Menezes, o primeiro pastor, aliás, o terceiro pastor dessa igreja. Vamos prestar homenagem à família nesses próximos dias. Gerson Barbosa contava que quando ele era membro lá na 13 de maio, um dia um determinado irmão, na hora que foram fazer o ofertório, né, passar aquela sacolinha recolhendo as ofertas, então um determinado irmão estava com a nota de 10, eu não sei se era no tempo de 10 mil réis, de 10 cruzeiros, na antiga, 10 cruzeiros, né? 10 mil réis. Então na hora que ele foi, não, era 5 mil réis, desculpa, era 5 mil réis, ou 5 cruzeiros. Na hora que ele colocou na salva, ele disse: epa, eu dei demais. Eu exagerei aqui, e vai fazer falta, eu não era para ter dado. Eu podia ter pedido um troco, pega esses 5, me dê 3 de troco, ou me dê 4 de troco, mas agora não tem, é chato eu chegar e lá pedir que me devolva. E ficou com aquele negócio no seu coração. Gerson Barbosa contava isso aqui na igreja, muitas vezes. Aí disse que quando ele ia voltando para casa, chegou ali onde hoje é o açude novo, que tem aquele obelisco ali no centro. Ele ia voltando para casa, veio um redemoinho de vento, daqueles que levanta papel e basculha no vento, sai com um redemoinho. Aí veio uma nota de 5 mil réis, aquele mesmo valor que ele tinha dado, de 5 cruzeiros. O vento trouxe e caiu nos pés dele. Aí ele disse: opa,
Como quem diz assim, não perdi nada. Depois ele deu esse testemunho na igreja. Eu não sei se foi Gerson ou se foi pastor na época, João Clímaco Ximenes, de saudosa memória, ou se era na época do pastor Raul, disse: irmão, isso não é bênção não. Sabe o que é que Deus estava fazendo? Toma, miserável, o teu dinheiro que tu me desse, tentasse me dar e te arrependeste, toma de volta, miserável. Eu não preciso desse dinheiro não. Irmãos, quem é dono do ouro e da prata não precisa de migalha, de nada. E na hora que você pensa que está pagando, não está nada pagando, você está devolvendo o que não lhe pertence. Agora, por último, irmão, primeiro, ato de obediência, ato de fé, ato de fidelidade, ato de gratidão, ato de amor, ato de alegria e, finalmente, é uma maneira da gente sustentar e manter a sua obra como parceiros. Parceiros. O que é que diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois provai-me nisto, diz o Senhor: vede se eu não abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, bênçãos sem limites, bênção da qual delas vos advém a maior abastança. Não pense que quando você está devolvendo a Deus, vai fazer alguma coisa, vai faltar. Deus vai suprir, Deus vai dar além daquilo que você está esperando. Há uma tradução que diz: vede se eu não abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Há uma outra tradução que diz bênçãos sem limites. Há outra tradução que diz bênção da qual dela vos advém a maior abastança. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Devolva a Deus o que é de Deus. Você vai ver como é que Deus vai fazer milagres na sua vida. Irmãos, nós pagamos o tributo a César, que Jesus disse: dá a César o que é de César. Mas nós não queremos devolver a Deus o que é de Deus. Eu disse pregando aqui domingo: não se escandalize com o que eu vou dizer. Existem pastores, existem missionários, existem presbíteros, existem diáconos, existe gente que conhece isso aqui que eu estou falando, mas está roubando a Deus, não está devolvendo a Deus o que pertence a Ele. Isso é inadmissível. É como se eu estivesse dizendo: irmão, entrega o dízimo do Senhor, e eu ser o primeiro a dar o mau exemplo. O que é que vocês iam dizer? Pastor, você não tem moral, você não tem autoridade para estar doutrinando, pregando sobre a gente ser fiel a Deus. Não, você é o primeiro a dar um mau exemplo. E Deus é testemunha. Quando eu recebo meus vencimentos, até antes eu faço a primeira coisa que eu extraio, está aqui o dízimo do Senhor. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando você está entregando, devolvendo o que pertence a Deus, você está mantendo a obra de Deus. A igreja tem compromissos com os obreiros que estão no campo. Agora mesmo a gente está indo para o México. A gente não vai de graça não, gente. A gente não vai alcançar esse povo aqui de graça não. A gente precisa de investir nisso aqui. Essas transmissões online, como a gente está transmitindo, cultos transmissíveis, se não fosse o sustento da obra de Deus, nós já não saímos daqui desses 4 cantos de parede, mas agora nós estamos alcançando o mundo. O mundo está aqui. É como se nesse recinto aqui desse templo tivesse o mundo todinho, coubesse todo mundo aqui dentro. Imagina! Isso é ser parceiro, isso é ter parceria, é fazer parceria, é estar também trabalhando. Deus não precisa, mas Ele quer que nós dividamos esse trabalho através daquilo que Ele nos dá. E quando nós sonegamos, irmãos, nós estamos desperdiçando a oportunidade de sermos bênçãos nas mãos de Deus, de sermos instrumentos nas mãos de Deus, de alcançarmos milhares e milhares de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Amém? Jacó antes era enrolão, trambiqueiro, trapaceiro, salafrário, tudo. Mas quando ele teve um encontro com Deus, tudo mudou na vida dele. Deus abençoou, deu estratégia para ele saber como superar aquela crise que havia com seu irmão, aquele atrito, aquela intriga, aquela inimizade, e ele saiu-se muito bem, obrigado. Antes de nós conhecermos Jesus, nós éramos os Jacós da vida. Mas depois que nós conhecemos Jesus, irmãos, tudo deve mudar na vida da gente, tudo, inclusive isso que nós ouvimos nessa noite.
Se alguém está em Cristo, Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Aí eu pergunto, você quer continuar na prática das velhas coisas, que já deve ter passado, ou você quer ter vida nova? Estamos vivendo os momentos da contagem regressiva do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, de 11 a 15 de novembro. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início da Avenida Brasília, confluência com o Parque da Criança. 11 a 15 de novembro. Você não pode perder. Venha participar, venha prestigiar essa festa que é minha, que é sua, que é de todos nós. Traga a sua respectiva família. No dia 11, na abertura, e dia 12, pregará o pastor Alexandre Ximenes. Dia 13, o reverendo Carlos Alberto. Dia 14, o reverendo Wilson Porto, especialmente convidado de São Paulo. E no dia 15, no encerramento, o pastor Aurivan Marinho. Contaremos com a participação e a presença do cantor Armando Filho, o intérprete da música Quero que Valorize o que Você Tem. E ninguém segura este país. Além do conjunto Embaixadores de Sião, a orquestra da Assembleia de Deus do Jardim Paulistano, Louvores Eternais, estará no domingo também louvando a Deus. Será uma festa de louvor, de ações de graça, de adoração, e eu quero convidar a você participar conosco. Anotem sua agenda, estamos na contagem regressiva, 11 a 15 de novembro, Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Venha celebrar conosco. É pena que o nosso programa está acabando, mas nós vamos encerrar este programa com a presença e a participação do cantor Armando Filho, que esteve louvando a Deus na abertura até o sábado. E não perca amanhã, estaremos realizando aqui programas alusivos a esta festa que foi realizada de 11, encerrando hoje, dia 15 de novembro. Que todos fiquem com Deus e deleite-se agora com esta música interpretada pelo cantor e pastor Armando Filho. E até amanhã. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa quero te dizer: Deus te ama, aleluia, assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, sim, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão,
Eu sei que foi ruim, mas uma coisa quero te dizer, glória a Deus. Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Teu Senhor estende a sua mão. Creia nessa palavra. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, aleluia. Vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente